Oi, mulheres ativadas, como que vocês estão? A paz do Senhor, aqui é a pastora Salônica Gombo e hoje eu quero falar com vocês a respeito do trabalho das mulheres e todas as responsabilidades que essas mulheres carregam em seus ombros. Vira e volta, alguma mulher, normalmente casada, com filhos, me perguntam, pastora, o que você acha sobre as mulheres que trabalham fora de casa? O que você pensa disso? Como que fica a responsabilidade delas na criação dos filhos, no cuidado da casa? E há tantas coisas, e ainda hoje, muitas dúvidas, né, a respeito desse tema. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, cada mulher tem uma situação financeira, uma constituição familiar. Cada mulher tem uma demanda muito diferente da outra, né? Mas todas nós temos uma responsabilidade que é o cuidado com a nossa família, é caminhar junto, né, com o marido aí para quem é casada e quem não é casada, né? É legal também saber disso, mas a Bíblia não nos apresenta um molde ou um padrão que se ajuste a todas as situações quando se trata de mulher e o trabalho, né? Então, cada uma de nós acabamos traçando um caminho, uma carreira, casamento, maternidade, enfrentamos realidades de administração de família de um jeito muito diferente, né? E não é simples. E os fatores que impactam as decisões de uma mulher sobre o trabalho são conflitantes, às vezes complexo, e depende muito da circunstância individual que a gente está vivendo, a época da nossa vida, a nossa capacidade, né? O chamado de Deus. Então, a nossa vida, ela vem em forma e tamanho muito diferente, né? Assim como o padrão para trabalhar, a feminilidade bíblica, não é um tamanho único, não serve para todo mundo igual, depende muito, né? Então, a gente não pode esquecer que nós temos vidas e contextos de vida muito diferentes. E aí, eu te convido a fazer uma pergunta, né? Às vezes a gente fica competindo, né? Ai, casada é melhor, ou tá solteira é melhor, maternidade, minha vida é melhor que a sua. E essa competição e total falta de graça que com frequência a gente lida, realmente nos leva para muito longe daquilo que é propósito, né? Então, a gente poderia se perguntar, qual é a visão de Deus quanto ao trabalho? Como eu escolho que o trabalho receba mais tempo e atenção nesse estágio da minha vida? Esse tempo da minha vida que eu estou passando agora, que eu estou vivendo agora, eu posso dar o quanto de atenção para o trabalho, né? Será que eu estou dando prioridade àquilo que Deus quer que eu dê nesse tempo? Será que eu estou pondo o foco nas áreas da vida que é importante para o Senhor? Estou determinando o valor de meu trabalho fundamentado na economia terrena ou celestial? Então, essas são algumas perguntas que a gente poderia pensar, né? Nós, mulheres que somos fiéis aos dons que o Senhor nos entregou, né? E a gente pode, então, considerar isso, como ser frutífera, criativa, trabalhar, produzir, ser responsáveis, estarmos realmente ocupadas com aquilo que Deus tem para nós. Então, quando a gente pensa no trabalho, né? Antigamente, lá no século XIX, o trabalho era algo como um negócio da família. Então, a maioria das famílias, elas tinham um negócio da família que envolvia todo mundo, né? Então, se a família criava ovelhas, então todo mundo participava. Um tosquiava, outro escovava, outro fazia feixe, outro vendia lã, né? E produtos derivados daquele animal ali. Então, a família inteira trabalhava junto, né? Então, a família era a única unidade econômica que funcionava junto para o bem dos membros. E aí, depois, com a Revolução Industrial, tudo mudou, né? Então, agora, as pessoas deixavam suas casas para ir ao emprego, ir à fábrica, e a renda dela não estava mais associada à família, né? Então, antes, o dinheiro que ganhavam eram delas
e só delas. Então, cada um tem que correr atrás do seu. E aí, esse mercado era muito associado aos homens, né? Então, acabou que a esfera privada, o lugar sem retorno monetário ficou desvalorizado, né? E essa esfera ficou associada a mulheres. Tito, ele fala para as mulheres ficarem ocupadas em casa. E aí, mas a gente precisa se lembrar, observar que as mulheres na Bíblia realizavam vários tipos de trabalho lucrativos, viu, gente? Né? Então, elas eram valorizadas e participavam em vários tipos de trabalho. Então, a Bíblia fala de várias coisas. Lá em Salmo 68 e Provérbios 9:3, mostra a mulher proclamando como uma propagadora de notícias. Também mostra a mulher como carpideira, lamentadora profissional, né? Em Atos 18, mostra a mulher como uma produtora, fazedora de tenda, né? Êxodo 1:15, a mulher como cuidando, né? Cuidados médicos da saúde. Êxodo 2, a mulher como um babá, como ama de leite, né? A gente vê lá em Ruth, né? Que ela colhendo espigas. A gente vê lá em 2 Crônicas 35, compositora. Em Jó 42, planejadora financeira, aquela que gerencia a herança, né? Vendedora de púrpura. Então, a gente vê as mulheres realmente trabalhando em várias coisas. Empreendedora, lá em Provérbios 31. Então, a Bíblia mostra as mulheres fazendo tudo isso e ainda cuidando de suas casas. Eu acho que a questão aqui é que a gente é muito 880, né? Então, se a gente começa a trabalhar fora, a gente acaba se esquecendo de casa. E acredito que é isso que Tito vem trazer, que as mulheres cuidem de suas casas, não deixem as suas casas abandonadas, suas famílias abandonadas por conta do trabalho secular. A gente também vê que Paulo, ele estava sempre perto e engajado ali com mulheres que faziam o quê? Geravam renda, né? Então, em Corintos mesmo, ele trabalha com a Priscila, o marido dela, que eles eram fazedores de tenda, também com a Lídia, que era vendedora de púrpura. Então, a gente percebe aqui mulheres com negócios bem-sucedidos que abençoavam também as suas casas, a sua cidade, né? E mantinham também a obra de Deus e os homens de Deus. Febe também era amiga de Paulo, era uma patrona grega que usou suas riquezas para ajudar a igreja. Né? Então, a gente percebe aqui essa influência das mulheres. Então, sim, a mulher pode glorificar o Senhor com seu trabalho, ela pode também ajudar a sua família, ela pode também colocar os seus dons e talentos, as suas habilidades, né, ali para conseguir dinheiro, conseguir um lugar, mas ela não pode esquecer que ela também tem responsabilidades, ela é uma mulher auxiliadora, ela é aquela que dá beleza para o seu lar. Então, esse equilíbrio que eu acho que é muito difícil. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que diz assim: faça com que o seu trabalho esteja de acordo com o seu propósito. Isso aqui é uma coisa que eu acredito muito, né? Então, eu sempre trabalhei no ministério, em tempo integral, fui para o seminário com 18 anos e saí de lá já trabalhando como pastora, servindo ao Senhor. E agora Deus me deu a oportunidade, né, de fazer uma segunda faculdade e trabalhar nisso. E uma das coisas que eu sempre coloquei é que o meu trabalho, que ele fosse extensão do meu ministério, que tivesse um propósito. Então, a primeira coisa que você que precisa saber sobre o trabalho é que o seu trabalho precisa exibir a natureza e o caráter de Deus. Então, o seu trabalho precisa ser uma atividade ordenada por Deus, um trabalho árduo, honesto, diligente, mas também um trabalho que testemunha a natureza de Deus. O trabalho, ele existe não somente para o ganho financeiro, mas também para um propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus. É isso que 1 Coríntios 10:31 fala. Assim, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o trabalho legítimo, né? Todo trabalho legítimo é uma extensão da obra de Deus.
Imagina só, o trabalho médico, ele é uma extensão do trabalho de Deus que cura. Aquele que trabalha com construção é uma extensão do trabalho de Deus que constrói. Aquele que planeja é uma extensão da obra do Deus que cria. Aquele que faxina, aquela mulher que faxina, né? A faxina de um cômodo reflete o trabalho de Deus na ordem do caos. Então, aquela que acalenta o bebê quando chora reflete o Deus que conforta. Então, quando nós preparamos uma refeição, nós estamos fazendo o quê? Refletindo o seu trabalho de prover o pão diário. Todo trabalho, quer remunerado ou não, tem esse valor. Ele é feito para a glória de Deus. O seu trabalho, ele tem relevância. Então, nenhum trabalho que é feito para a glória de Deus é sem sentido, é sem propósito. Não. O que você está fazendo não é apenas um trabalho ou uma série de tarefas repetitivas e significantes. Deus, mesmo antes de você existir, planejou com propósito a forma única que você ia colocar os seus dons e talentos, a maneira como você ia manifestar a glória do Senhor. Então, o seu trabalho está dentro do propósito divino, ou precisa estar dentro do propósito divino. Eu quero te fazer uma pergunta: o teu trabalho honra o Senhor? Agora, uma das coisas que é difícil é que nós temos muitas habilidades, mas nós só temos 24 horas. 24 horas por dia. Então, nós não podemos fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Nós precisamos colocar o nosso tempo e energia naquilo que é muito importante. Talvez aqui seja uma coisa muito conflitante, porque às vezes nós queremos fazer tudo e aí nós nos perdemos com aquilo que é mais importante. João 6:27 fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O Deus Pai colocou o seu selo de aprovação. Lucas 12, do 29 ao 31 diz: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aqui é algo que eu queria que a gente prestasse atenção. Então, assim, o trabalho, ele é digno, ele é honrado e ele é algo de Deus para nós. Desde o Éden, Deus dá para o homem funções. O homem e a mulher foram colocados ali no jardim com funções específicas. Porém, muitos de nós estamos colocando o trabalho em primeiro lugar. Então, a vida com Deus já não é mais importante, cultuar já não é mais importante, não temos tempos de orar, não temos tempo de cultuar, não temos tempo de servir a Deus. Então, nós estamos colocando toda a nossa energia no trabalho e talvez por isso que algumas pessoas saem do 8 para o 80, né? Daqui a pouco não querem mais trabalhar e acham que as mulheres todas precisam ficar em casa, ninguém pode fazer nada, exatamente por isso, né? Porque a gente não tem equilíbrio. Então, esse é um ponto, né? Nós precisamos ter um equilíbrio e realmente priorizar aquilo que é muito importante. Nós podemos sim trabalhar, mas nós não podemos esquecer de Deus e não podemos esquecer da nossa família. O trabalho aqui pode vir em terceiro lugar, né? Porque nós precisamos sim. Tem muitas famílias que se a mulher não trabalhar, a família perece. Tem outras famílias que o marido tem condição, mas a mulher tem muitas habilidades, tem muita liderança e ela também se sente útil no mundo exercendo uma função, que no caso é um caso meu também, né? Então eu me sinto útil trabalhando, eu me sinto muito bem trabalhando, eu me sinto feliz trabalhando, mas eu preciso manter aí um equilíbrio, porque eu tenho um marido e tenho filhos e eles também precisam de mim. Eu também fico muito feliz quando eu sirvo eles, né? O meu coração se alegra porque eu também estou fazendo a vontade de Deus. Quando a gente não tem valores, quando a gente não tem prioridades, a gente acaba fazendo o quê? Focando totalmente no trabalho e esquecendo tudo, esquecendo a igreja, esquecendo os filhos. Olha, muitas pessoas estão fazendo isso. Isso, infelizmente, tem sido muito comum. Então, eu acho que essa questão a gente precisa pensar,
né? Ter sabedoria, ter inteligência, ter maturidade, para a gente não colocar os bois na frente da carroça, né? Ou a carroça na frente dos bois. Então, nós precisamos entender que nós temos um tempo aí opcional. Nós precisamos ver que maneira que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, aquilo que é mais importante para nós, né? Então, nós precisamos orar para termos estratégias quanto às nossas escolhas, gastar tempo e energia de forma sábia, com o objetivo de fazer a melhor contribuição possível à luz da eternidade. Isso depende da disposição de nadar contra a corrente. Então, hoje, muitas mulheres estão escolhendo o mercado de trabalho integral e deixando seus filhos sendo guiados aí pela internet, por exemplo, né? Então, muitas mulheres têm focado e têm feito horas e horas aí, hora extra, trabalhado em tempo e fora de tempo para dar para os filhos coisas e pagar contas, mas têm esquecido dos filhos, que eles querem a presença, eles querem a educação, eles querem o companheirismo, eles estão gritando por regras, eles estão gritando, né, por um tempo junto, eles estão gritando por ajuda. E aí nós estamos todas inseridas no mercado de trabalho e não estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer, que é preparar os nossos filhos para entrar no céu. Então, eu acredito que quando a gente vai falar de trabalho, de mulher, a gente pode ampliar aí, esticar um pouquinho e pensar que existem vários jeitos de família, existem várias demandas, muitas mulheres são sozinhas, cuidam dos seus filhos sozinhas, mas nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade diante de Deus. Nós também não podemos deixar a nossa família passar privação, né? Só porque nós somos mulheres e vamos ficar de braços cruzados. Não, nós precisamos lutar pela dignidade dos nossos filhos. Então, se a gente for concluir aqui, que já passou o tempo, o equilíbrio vai nos ajudar. O Espírito Santo pode nos ajudar. Nós podemos ficar com a melhor parte, nós podemos estabelecer propósito, estratégia. Nós podemos aí planejar melhor o nosso tempo e fazer escolhas mais assertivas quanto àquilo que nós podemos fazer. Nós podemos aí diminuir, tirar as horas extras, nós podemos orar e pedir para o Senhor um trabalho que não vai tirar tanto o nosso tempo. Nós podemos aí pensar em um jeito de ganhar dinheiro, ajudar a nossa família, usar os nossos dons e ainda assim cuidar dos nossos filhos. Isso depende muito da mulher, da saúde dela, da coragem que ela tem, dos dons, dos talentos, da virilidade, de tantas coisas. Por isso que a gente precisa perguntar para o nosso amado Espírito Santo: como eu posso agir? O que eu posso fazer? Que maneira o Senhor tem para mim? Qual é a estação da minha vida? O que eu estou vivendo agora? E como dentro dessa estação eu posso glorificar o teu nome, Jesus? Essa precisa ser a nossa oração. O nosso objetivo é chegar na porta do céu e receber uma saudação do nosso Deus. Serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Venha participar da alegria do teu Senhor. O quanto você é intencional e estratégica no investimento do seu tempo, dos seus talentos e do seu dinheiro para o reino de Deus. Deus te abençoe, que essa palavra possa ampliar um pouco o teu conhecimento e a gente vai voltar com a parte 2, hein? Me esperem. Um beijo, Deus te abençoe.